Se você está aqui, é porque algo aí dentro de você sabe que a vitória está perto. E também sabe que tem algo te puxando para trás. Você vai pensar que é falta de disciplina, falta de método, falta de sorte, mas não é nada disso. Eu passei 18 anos no Exército Brasileiro, cheguei a major dentro das Forças Especiais e hoje eu vivo a vida que eu construí depois de largar tudo isso. E eu tô genuinamente feliz que você esteja aqui assistindo esse vídeo agora. Porque se você chegou até esse título, significa que tem algo aí dentro de você que está buscando crescer. E cá entre nós, isso já te coloca à frente de 90% das pessoas. Se você está há meses, há anos batalhando por alguma coisa e sente que você está prestes a chegar lá, mas algo te trava, nos próximos 20 minutos eu vou te mostrar o que é esse algo. Por que isso aparece justamente agora e o que você pode fazer hoje para atravessar esse momento. Eu vou te contar a história de um aluno do curso de comandos que desistiu faltando 10 segundos para o fim da prova mais difícil da vida dele. E ele só descobriu isso depois. Eu vou te falar também sobre um homem que apareceu no meu quintal, cobrando $30 por um trabalho que outros fazem por $100. E em algum momento desse vídeo eu vou te contar por que pedir demissão do exército foi a coisa mais assustadora que eu já fiz na vida. E o medo que eu tinha não era o que você imagina. Então fica comigo porque você não chegou aqui nesse vídeo por acaso. São 11 horas da noite de um domingo. Você está deitado na cama, a luz do celular bate no teto do quarto, você desliga, liga de novo, desliga. Amanhã é segunda-feira. E você sabe que você vai acordar com aquela sensação no estômago. Não é medo do trabalho, não é medo da semana. É medo de mais uma semana parecida com a semana anterior. Mais uma semana sem mover uma coisa que importa. Aquele projeto que você começou cheio de fé há 8 meses atrás. Aquele negócio que você jurou que você ia destravar esse ano, aquela mudança que você prometeu para si mesmo no ano novo. Ela tá lá, parada, esperando você. E quanto mais ela espera, mais pesada ela fica. E olha só, a sua vida não tá ruim. Esse é o problema. Ela tá no quase. Você tá construindo alguma coisa há vários meses. Pode ser um projeto, pode ser um negócio, pode ser uma carreira nova que você quer, pode ser um corpo novo, pode ser um relacionamento que finalmente tá funcionando. E você sente isso, você sente no peito que está perto. Mas alguma coisa começou a acontecer. Você começa a adiar pequenas coisas, coisas que antes você fazia no automático. Você começa a brigar com as pessoas que te apoiam, sem nenhum motivo aparente. Aparece um cansaço estranho que não é físico. É um cansaço que dorme com você e acorda com você. Você abre o computador para fazer aquela tarefa que vai destravar tudo, fica olhando para a tela, 5 minutos, 10 minutos, aí abre uma aba nova, aí vai no Instagram, aí volta para a tarefa de novo, fecha o computador, promete que vai fazer amanhã. E o pior é que você sabe, lá no fundo, você sabe que não é preguiça. Preguiça era mais fácil de resolver, preguiça você reconhece. Isso aqui é diferente. Isso aqui parece que tem uma mão te puxando para trás toda vez que você chega perto. E aparecem os pensamentos, será que isso é para mim? E se der certo e eu não souber lidar? E se eu me tornar uma pessoa que a minha família não reconhece? E se eu vencer e descobrir que ainda não me sinto o suficiente? E você anda evitando ficar sozinho com a sua cabeça. Sabe aquele momento? O carro está estacionado na garagem antes de você subir para casa. A primeira meia hora antes que apaga a luz para você dormir. O banho longo demais para esconder o quanto você não quer sair de lá. Esses momentos doem. Porque é nesses momentos que os pensamentos chegam. Então pergunta para você agora, com honestidade, quantos desses pensamentos você já teve essa semana? Anota aí porque essa é a primeira parte que você precisa entender. Quase ninguém fala sobre isso. Isso que você está sentindo tem um nome. E não é falta de disciplina, não é falta de força, não é medo de falhar, é medo de vencer. Deixa eu te contar uma história que eu nunca esqueci. Eu fui fazer o curso de comandos do Exército Brasileiro. E quando a gente chegou lá, no Centro de Instrução de Operações Especiais, teve uma surpresa. A piscina estava em reforma. Sem piscina, não tem como fazer as sessões de natação militar. E natação militar é uma das partes mais duras do curso de comandos. A solução foi improvisar. A gente passou a treinar numa área que era do Corpo de Bombeiros, lá em Niterói. Mas tinha um detalhe importante. A gente não podia entrar fardado naquela piscina, porque ia sujar a água, os bombeiros não tinham tempo para fazer manutenção todo dia. Então a equipe de instrução adaptou, teve uma ideia genial. A gente nadava de sunga e para compensar o peso do equipamento, né, do fuzil,
que a gente nadaria normalmente fardado, eles colocaram cintos de mergulho na nossa cintura com alguns pesos no cinto. E quem nunca nadou com peso amarrado na cintura, não imagina o que isso faz com o nosso corpo. O ponto de equilíbrio do corpo muda, a flutuação muda. Tudo que você treinou durante meses para fazer fardado, simplesmente não funciona mais do mesmo jeito. E aí veio uma das provas que eu mais lembro. A gente estava no tanque tático, que tem uns 5 metros de profundidade, e o objetivo era flutuar durante um determinado tempo. Mas a equipe de instrução não disse qual era esse tempo. Essa é a pior parte, porque você está ali na água, com peso na cintura, sem saber quanto tempo falta, e eu lembro do meu corpo já não ter aguentando mais, eu estava só com o nariz para fora, a boca já estava entrando na água, engolindo água, respiração profunda, pulmão queimando, aquela agonia subindo pelo peito. E aí a gente foi olhando ao redor e os alunos foram colocando a mão na borda, um por um. Mas tinha uma regra: colocar a mão na borda não significava a sua desistência. Para desistir mesmo, o aluno precisava tirar o gorro preto e entregar para o instrutor. Era o gesto que precisava ser feito. No final só sobraram 2 alunos nadando, eu e mais um. Eu olhei para ele, vi o rosto dele, que ele estava ali no limite. Ele tirou o gorro, entregou para o instrutor e falou que queria ir embora. 10 segundos depois daquele gesto, o instrutor apitou e a prova acabou. Quando a gente voltou para o alojamento, ele estava arrumando as malas dele, ele ia voltar para casa, já estava fora do curso, e eu cheguei perto dele. Ele estava com o rosto destruído, chorando, e ele virou para mim e falou uma frase que eu carrego até hoje: se eu soubesse que faltavam 10 segundos, eu não teria desistido. E é aqui onde a maioria de vocês vai se reconhecer, porque a vida não te avisa que faltam 10 segundos. Ela te coloca no escuro de propósito, e existe uma razão para isso acontecer. Uma razão neurológica. Eu vou te explicar essa razão agora. O seu cérebro não foi desenhado para te fazer feliz, ele foi desenhado para te manter vivo. E vivo para o seu cérebro é igual a previsível. Tudo que é novo é considerado uma ameaça. Não importa se a novidade é boa, não importa se aquilo ali é o seu sonho, para o seu cérebro, qualquer coisa fora do que você já viveu antes é um território perigoso. Agora pensa comigo, o que acontece quando você está prestes a ter uma virada grande? Você está prestes a sair do que era previsível. Você está prestes a entrar num lugar que o seu cérebro não conhece. Aí ele dispara, ele puxa o freio, ele inventa pensamentos, ele inventa o cansaço, ele inventa motivos para você parar, para você desistir. Presta atenção nisso. Isso não é fraqueza, isso é biologia. O seu subconsciente prefere a dor conhecida ao prazer do desconhecido. Porque a dor conhecida, ela é previsível. E previsível para ele é sobrevivência. Então anota essa frase: a resistência é proporcional à proximidade. Quanto mais perto da vitória você está, mais forte o impulso de desistir vai aparecer. Isso não é um sinal que você está no caminho errado. É um sinal que você está chegando lá. Aquele aluno na piscina, ele não desistiu por fraqueza. Ele desistiu porque o cérebro dele leu aquela situação como morte iminente. E não tinha ninguém ali para dizer para ele que faltavam só 10 segundos. Mas tem um segundo motivo aí. E esse aqui é o que ninguém te conta. Então fica comigo, porque é aqui que a coisa começa a mudar. A maioria das pessoas não tem medo de falhar. A maioria das pessoas tem medo de vencer. Pensa nisso. Por que vencer assusta tanto? Porque vencer significa que você vai ter que se tornar uma pessoa nova. E essa pessoa nova vai expor uma coisa muito difícil de aceitar, que a versão antiga não era tão boa quanto você achava. Vencer significa perder as desculpas, perder a história de não conseguir por causa disso. Você vira o responsável por tudo que vier dali em diante. Vencer significa que as pessoas vão te olhar de outro jeito, algumas vão se afastar, algumas vão cobrar mais, algumas vão querer te derrubar. E aqui tá o que mais assusta no fundo. Se eu vencer e descobrir que ainda não me sinto o suficiente, e se eu chegar no topo e o vazio continuar lá? Esse medo é real. E o seu cérebro sabe disso, porque ele cria sabotagem perto do final, para te proteger de descobrir uma resposta que talvez você não queira ter. É por isso que tem gente que cava 5 anos atrás de uma mina de diamante e desiste a 1 centímetro. É o medo do que vai encontrar do outro lado. E eu quero que você pense numa coisa agora, com muita sinceridade. Se você tiver sorte, você vai viver 80 anos. 30 anos dormindo, tira mais 30 trabalhando, sobram 20. 20 anos para realmente viver. 2 décadas. E parte dessas 2 décadas você já queimou. Parou para fazer essa conta já? E você quer passar
O que sobra, com medo de descobrir do que você é capaz, com medo de uma resposta que você ainda nem sabe qual é, essa parte aqui, anota, porque essa é a virada do vídeo. Tudo que você está construindo agora, você consegue. O problema nunca foi a sua capacidade, o problema é que você está tentando vencer com a mente da pessoa que ainda não venceu. E essa mente vai te trair no centímetro final. Sempre. E olha só, eu falo sobre vencer com tanta convicção, porque eu já vivi a sensação de quase perder o que eu construí com sangue. Quando eu criei o Pense Como Forças Especiais, eu não tinha ideia do tamanho que isso ia tomar. Era só um nome, era uma marca pequena, mas com o tempo o canal foi crescendo e aí começaram a aparecer contas no Instagram usando o mesmo nome, contas no TikTok usando o mesmo nome, pessoas tentando surfar em cima de uma coisa que eu construí com muito sangue, suor e lágrima. E eu percebi uma coisa: tudo que eu estava construindo podia ser tomado de mim. Então eu conheci o trabalho da Move On Marcas, que é a minha parceira aqui, e eu resolvi registrar o meu nome. Hoje eu penso como Forças Especiais, é uma marca registrada, é uma marca protegida. E se você está construindo alguma coisa séria, um negócio, um nome, um projeto, registra. Não espere o problema chegar. Quando o problema chega, já é tarde demais. Tem um link da Move On aqui na descrição. E eu falo da Move On porque isso me traz um alívio. Eles que cuidaram de proteger aquilo que eu estou construindo em cima de muito trabalho duro. Agora voltando. Era outono de 2023, eu já morava aqui nos Estados Unidos. As folhas já tinham caído no quintal de casa, das árvores, e um homem bateu na minha porta. Ele estava com um rastelo na mão, se ofereceu para varrer as folhas, e eu perguntei para ele quanto era. Ele sorriu calmo e respondeu, $30. Fechei o acordo, falei, pode ir. Ele começou a trabalhar, eu voltei para dentro de casa para assistir TV. 4 horas depois eu olhei pela janela, ele ainda estava lá, todo suado, sujo, ainda varrendo o quintal. E aí me bateu uma coisa estranha. Normalmente, um serviço desse, né, aqui custa $100 no mínimo. E os caras terminam em 30 minutos. Ele vem com soprador, com equipamento próprio. Esse homem estava vendendo 4 horas da vida dele por $30. Quando ele terminou, eu peguei uma nota de 50 e entreguei para ele.